Cara, na verdade, essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. E aí esse vídeo ele tem muito esse objetivo de quebrar essa barreira e transpor aí o que todo mundo pensa que é growth e como que isso é aplicado ou não. Esse exemplo aqui ele é para a gente trazer um pouco então da metodologia para de fato um processo de experimentação de mídia paga, né, ou tráfego pago. Então é isso que a gente vai analisar aqui, um passo a passo aqui, basicamente seguindo o que seria, né, o ciclo de experimentação, onde a gente vai passar por umas etapas que elas são super importantes. Eu vou pontuando aqui para a gente entender como que isso funciona, tá? Então vou dar um zoom aqui e aí a gente começa. A gente começa pelo primeiro ponto aqui, que é a definição do objetivo. Tá? Então, o primeiro passo é definir o seu objetivo para o experimento. Extremamente importante, né? O que você está tentando alcançar ou aprender com o teste. Né? O que você quer comprovar, né? O que você quer melhorar. Seu objetivo deve ser específico, mensurável, alcançável, relevante e limitado no tempo, ou seja, ele precisa estar dentro das características de uma meta SMART. Tá? Muito importante também esse ponto. E, por exemplo, seu objetivo pode ser aumentar a taxa de cliques, né, o CTR, dos seus anúncios do Facebook em 10% em 2 semanas. Né? Então aqui trazendo um exemplo do que poderia ser, né, esse objetivo. Beleza, então eu sei o que eu quero medir, eu tenho a minha meta SMART. E aí o que a gente vai? Qual é a etapa do processo? A gente vai para a etapa do processo, que é basicamente a ideação, né? Então, formulação de hipóteses, tá? Então, o próximo passo é formular a sua hipótese para o experimento. Uma hipótese é uma afirmação que expressa sua suposição ou previsão sobre a relação entre duas ou mais variáveis. Sua hipótese deve ser clara, testável e alinhada com o seu objetivo. Por exemplo, sua hipótese pode ser alterar o título do anúncio do Facebook de "Saiba mais para começar". Aumentará o CTR em 10%. Então você tem a hipótese de que alterar o "Saiba mais para começar", né, esse simples ajuste, ele vai alcançar essa porcentagem aqui de melhoria no CTR. Né? Então essa é a sua hipótese. Depois disso, o que você faz? Dentro da etapa de ideação, que a gente formula as hipóteses, a gente vai definir o que de fato vai ser o experimento, tá? Beleza, como que ele vai ser aplicado no criativo, como que ele vai ser aplicado dentro do anúncio, né? Aonde que vai estar de fato essa mudança, né? E aí a gente vai garantir que todas a composição restante do anúncio ela seja idêntica no grupo A e no grupo B, tá? Qual que é o passo 2? A identificação das variáveis. Então aqui, o terceiro passo é identificar suas variáveis para o experimento. As variáveis são os fatores que podem afetar o resultado do teste. Existem 2 tipos de variáveis: independentes e dependentes. As variáveis independentes são aquelas que você manipula ou altera no teste, como o título do anúncio. As variáveis dependentes são aquelas que você mede ou observa no teste, como o CTR do anúncio. Você deve ter uma variável independente e uma variável dependente para o experimento. Aqui falando em mídia paga, certo? Então, aqui eu vou colocar o nome como experimento, tá? Beleza. Aqui poderia ter, tá, nessa etapa de experimento, uma classificação chamada classificação ICE. Por quê? É onde a gente utiliza a matriz ICE. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode não ter apenas um experimento. Aqui a gente está já definindo um experimento, mas dentro do processo talvez a gente tenha mais testes que a gente queira testar, né? Mais experimentos. E aí a gente tem que fazer uma classificação, considerando aquele que gera um maior impacto, onde a gente tem maior confiança e onde o esforço é menor, tá bom? Então beleza, identificadas as variáveis independentes e dependentes, o que a gente faz? A gente vai para o método de experimentação.
que é o método de experimentação? É a forma que a gente vai realizar esse teste, tá? Existem algumas formas de se aplicar, tá? Normalmente, mídia paga, a gente utiliza o método do teste AB, tá? E aí dentro desse teste, seguindo muito a lógica do processo de experimentação do método científico, a gente vai ter duas variáveis onde elas vão estar dentro de um contexto idêntico, mas contexto idêntico quando eu falo segmentação, o próprio criativo em si, mas um dos mesmo valor de investimento, etc, tudo igual, mas em uma delas eu vou ter um elemento que vai mudar, que nesse caso aqui seria o nosso título, tá? A gente vai mudar ali aquele CTA, aquela chamada apuração do título. Então a gente vai ter dentro das mesmas condições, as mesmas peculiaridades, e a gente vai ter dentro desse experimento a mudança apenas de um elemento, tá? Então isso é muito importante e a gente vai testar com o teste AB. Beleza. Implementação do experimento. Então, o quinto passo é configurar o seu teste para o experimento. Isso envolve criar e publicar os anúncios, definir o orçamento, duração e campanha dos seus resultados. O fator importante a ser considerado é que a estrutura deve respeitar a lógica do método científico, ou seja, a única variável dentro das configurações de campanha é a variável independente. Foi isso que a gente viu e foi isso que eu acabei de comentar aqui, tá? Eu apenas adiantei. Então, do teste A e do teste B, nós temos apenas uma pequena mudança. E é essa mudança que a gente vai analisar depois se teve ou não impacto no nosso CTR, se a nossa hipótese ela se comprovou ou não, né? E é nessa etapa que a gente analisa isso. Então, a etapa final é analisar os dados do experimento. Isso envolve coletar e interpretar os resultados e avaliar se a sua hipótese deve ser descartada, evoluída ou sistematizada. Tá? O que isso significa? Descartada é que assim, foi muito pior, não vale a pena. Olha, ela ficou mais ou menos parecida, então ela pode ser evoluída. Eu posso fazer uma V2. Sistematizada, ou seja, deu muito bom, funcionou. Então, como que a gente escala isso para o restante das campanhas? Como que esse elemento que a gente alterou dentro desse criativo a gente replica para o restante, dentro daqueles objetivos, etc. Tá? Com boas práticas, considera-se validações estatísticas para analisar seus dados. A sistematização ou rollout acontece quando o experimento foi validado. Além disso, dentro da metodologia de Growth Hacking, todos os experimentos são documentados, gerando uma base de conhecimento evolutivo. Então essa daqui também é uma das grandes diferenças quando a gente olha para um processo de evolução e otimização de campanha, puramente dita, onde a gente não tem uma base de conhecimento controlada, a gente sabe exatamente aquilo que a gente está fazendo e os porquês, a gente não tem isso documentado. Então, o que acontece? Pode ser que saia um mídia, entre outro, e ele não vai ter esse histórico de otimização. Ele vai pegar uma campanha que ela estava daquele jeito lá e ele vai ter que otimizar mais. E aí talvez ele mude de novo. E aí vem uma outra pessoa para pilotar as ferramentas. E ele não tem histórico nenhum de evolução de otimização. Pode ser que ele vá sugerir coisas até que já foram testadas, coisas que já foram feitas. Né? Então o Growth Hacking, a metodologia e o processo, ele carrega essa característica de controle. Poxa, eu tenho todo esse método com todas essas etapas e eu faço uma documentação sobre o que está sendo testado, né, as boas práticas e aprendizados com os testes. Certo? Então esse aqui é um grande diferencial da metodologia, assim que a gente pode aplicar ela ao tráfego pago, às nossas campanhas de marketing digital. Beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você não é cadastrado ainda aqui no canal, já te cadastra,
deixa o seu like se você curtiu o vídeo e se tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários. Também tem links importantes na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha antes de você sair daqui desse vídeo, fechou? Então tá, um abraço, valeu!